Seja bem-vindo ao Caminho com Jesus, essa jornada com fé que estamos trabalhando nesses 90 dias para que você conheça sobre o Novo Testamento, para que você entenda, para que você mergulhe na palavra, que muitas vezes não dá tempo na correria do dia a dia, pegar a Bíblia, se concentrar e ler, mas que você possa ouvir aqui um pouquinho a cada dia e que em 90 dias você conheça todo o Novo Testamento, o quanto é importante, o quanto a gente precisa, estar mergulhando na palavra e entender tudo que Jesus quer nos ensinar, e que a gente possa levar essa esperança, esse amor que Jesus tem para cada um de nós, E pode abrir sua Bíblia hoje no livro de João, capítulo 20, a gente vai ler 2 capítulos, o 20 e o 21. Versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Então ocorreu que Simão e Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão e Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Agora, versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou-o embora, diga-me aonde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então voltou-se para ele. Maria exclamou em aramaico: Rabone, o que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Versículo 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamando Dídimo, um dos 12, não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu. Outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo aonde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. E apesar de estarem
Trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu dedo. Pare de duvidar e creia. E disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus meu. Abre parênteses, imagina Tomé, né? Duvidando, e Deus falou exatamente como ele havia pensado. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Uma pergunta, né? Feliz os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Assim finalizamos o capítulo 20 de João e vamos para o capítulo 21. Versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Vão pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro. Olha que lindo, versículo 7. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro. É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, que estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos 2 discípulos tinham coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria.
mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que os discípulos a quem Jesus amava o seguiam. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntava: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que ele importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Que lindo, meus irmãos, que lindo. Agora lemos, os 2 capítulos assim muito lindos, de João 20 e 21. E o mandamento é: amarás o Senhor, Aqui, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas? E eu entendo que essas 3 vezes é aquela confirmação, vamos pensar, o crédito dos 3 momentos que Pedro negou Jesus, Eu acredito que tudo tem um significado e esse se encaixa muito bem, assim. Então, a ação de hoje é: diga a alguém que Jesus vive e que Jesus o ama. É muito importante a gente multiplicar esse amor. E o versículo é João, capítulo 20, versículo 29, que está escrito assim: então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não me viram e creram. Que é exatamente nós. Nós não vimos Jesus vivo, mas nós cremos nele, que ele está vivo, que ele vai voltar para buscar os seus escolhidos, a sua igreja. Então, Jesus é real, Mesmo sem vê-lo, nós podemos crer, senti-lo, porque o Espírito Santo dele está sobre quem solicita isso, Então, solicite que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja contigo, esteja em cada momento do seu dia, da sua vida, porque faz muita diferença. E chegamos ao fim de mais um dia. Espero que você tenha gostado e que você continue comigo caminhando nessa jornada com muita fé, Porque a gente possa espalhar a esperança que Jesus nos entrega todos os dias, a cada manhã. A paz do Senhor Jesus esteja com você e eu te espero amanhã para a gente navegar, e já estamos indo para o dia 15 dos nossos 90 dias.